Era tempo que eu não via um filme de terror com um final minimamente satisfatório. Só que esse daqui, Acompanhante Perfeita, ele não me trouxe apenas um final satisfatório, ele me trouxe um começo, um meio, um final, todo muito satisfatório. Que surpresa maravilhosa eu tive quando eu fui no cinema, e eu vou te contar tudo que eu achei desse filme depois da vinheta. Eu sempre trago a sinopse aqui dos filmes com algumas imagens ilustrativas, só que hoje eu não vou colocar a imagem do filme e eu vou trazer uma sinopse bem resumida, porque é imperativo que você não assista ao trailer antes de ver esse filme. Eu não sei por que cargas d'água eles optaram por fazer uma campanha de marketing como essa, mas o trailer entrega coisas incríveis do filme. Então, assim, não vejam nada. Nem olhem o pôster direito. Passem direto assim do pôster, porque tudo entrega, e eu acho que a história ela é maravilhosa quando você não sabe o que vem por aí. Então vou contar a sinopse pra vocês aqui. Um belo dia, a Iris, interpretada pela Sophie Thatcher, tava lá no supermercado, toda linda, como uma pessoa, né, adulta, funcional, faz, tananá, até que ele encontra o Josh, que é interpretado pelo Jack Quaid. Eles têm ali um meet cute, né, que é um encontro fofinho, que geralmente acontece entre casais em filmes de romance, e eles clicam e se conectam e se apaixonam de uma forma intensa. Até que um dia eles viajam, né, juntos, fazem uma viagem pequena ali de carro pro interior, para uma casa de campo, onde eles vão passar um fim de semana com alguns amigos. E a partir dessa viagem, quando eles chegam nessa casa, que a história se desenrola e o bicho começa a pegar. E é isto que eu posso dizer pra vocês desse filme maravilhoso. É só isto que eu posso dizer. Então, por favor, esse vídeo aqui é completamente sem spoiler, porque eu prezo para que vocês tenham a experiência completa desse filme, mas a partir de agora eu vou dar um pouquinho das minhas opiniões sobre ele, sem contar nada mais da história. Esse filme, ele tem uma reviravolta que é muito impactante, e essa reviravolta está no trailer, o que pra mim é um erro. Não entendi, continuo sem entender. E eu fui ao cinema, eu lembro que eu vi apenas o teaser, quando eu fui ver outro filme, aí vi o teaser desse filme, onde não tinha nada. E eu fui desviando, tal qual o Neo de Matrix, assim, ó, as balas de spoiler, porque eu vi o teaser, então eu gosto muito do Jack Quaid, eu gosto muito da Sophie Thatcher, então botei esse filme na minha cabeça, tipo, ter que ver quando estrear. Um amigo meu me mandou o link do trailer e eu, tal qual uma bênção divina, falei, não preciso clicar nesse link, porque eu já vi, já sei do que ele está falando. Então, assim, falei, está no meu radar esse filme. Não vi o trailer. E aí, eu simplesmente não olhei o cartaz do filme. Tipo, sabe quando você vê o cartaz, mas você não olha o cartaz? Então, foi isso que eu fiz. Tipo, beleza, nem reparei. Não repara. Passa direto. E eu achei muito interessante como eles construíram pra mim. Um ponto alto desse filme é essa primeira reviravolta. Ele tem algumas reviravoltas, mas essa primeira é muito impactante. E se eu tiver que dizer alguma coisa negativa desse filme, além da campanha de marketing excelente, horrorosa que eles fizeram, o que eu digo é o seguinte: esse filme, inclusive, ele é dos mesmos criadores de Noites Brutais. Eu não fiz vídeo de Noites Brutais aqui no YouTube, mas tem lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. E pra mim, Noites Brutais é um dos filmes de terror mais bizarros dos últimos tempos, porque ele tem os 40 primeiros minutos do filme que são, assim, impactantes. Não é a palavra correta pra usar, porque são os 40 primeiros minutos mais assombrosos e maravilhosos que eu já vi num filme de terror. Só de lembrar, minha perna formiga de medo. Dali em diante, a história muda um pouco e não fica tão aterrorizante assim. Ainda é um bom filme, mas nada é comparado com esse. Podia ser um curta, esse filme, esse começo, de tão perfeito que é. E ele dura ali em média 40 minutos. O que eu queria para Acompanhante Perfeita era que o começo fosse mais ou menos 40 minutos ali, ou meia hora de início de filme. Eu queria ter curtido mais não ver a reviravolta, porque uma das coisas que eu também adorei é que quando você sabe
que tá acontecendo, todas as pistas estavam naqueles primeiros minutos. E você só fica, que isso? Que coisa estranha. Mas por quê? E aí, quando você entende, você fala, agora tudo faz sentido, agora todas as peças se encaixam. E eu queria ter mais tempo de tela sem saber o que estava acontecendo. Eu acho que seria mais legal. Não é ruim, mas seria mais legal. E acho que essa, sinceramente, é a única crítica que eu tenho pra fazer sobre esse filme. Porque eu gosto de ser surpreendida. Eu amo reviravoltas. E eu amo ficar assim... Eu, literalmente, quando acontece a cena, eu olhei pro meu marido e fiz... É maravilhoso. Essa sensação é incrível, é incrível. Ao longo do filme a gente tem mais moments, mas eles são menos impactantes, porque você já tá inserido naquele contexto e você já espera coisas desse tipo acontecerem. Essa é a minha crítica ao filme, assim, a única coisa ruim que eu tenho a dizer sobre ele é que o começo podia ser mais longo. A direção desse filme é um grande acerto. A direção, a montagem, o roteiro, tudo é um grande acerto. O filme inteiro é um grande acerto. Mas eu acho que ele trabalha muito bem a miscelânea perfeita dos gêneros de terror, suspense, né, gore e comédia. E fica de uma forma tão bem feita, tão misturadinha que nada fica cansativo. O terror não é muito terror, o suspense não é muito suspense, a comédia não é muito comédia, é tudo muito, muito milimetricamente pensado pra te deixar tenso, assustado não, mas assim, tipo, impactado, e aí do nada tem uma quebra com uma parte mais cômica e que tudo se desenrola perfeitamente bem. A gente tem como destaque na atuação a Sophie Thatcher como a Iris, que é a personagem principal, a gente acompanha tudo do ponto de vista dela, e ela é muito boa, ela tá ficando assim, meio Mia Goth na minha cabeça, ela tá virando uma carinha de terror. A primeira vez que eu a vi foi em Yellow Jackets, que não é necessariamente uma série de terror, mas ela é muito de suspense, e eu lembro muito dela em Yellow Jackets, e recentemente eu vi Heretic com ela, que é um filme que eu fui também com a expectativa lá em cima e não achei tão legal, mas ela está lá e eu gosto dela, eu gosto porque ainda mais, ela já tem uma carinha um pouquinho diferentinha, ela tem expressões faciais diferentes, ela tem feições um pouquinho marcantes, e nesse filme ela tá assim, ela é bem branquinha, e ela tá com o cabelo bem escuro, quase como se fosse uma peruca, não sei se é uma peruca ou se é o cabelo dela, mas o contraste tá muito alto. E junto, essa maquiagem mais forçada pra deixar ela mais pálida, e as caras que ela faz, essa expressão facial meio de Corra, meio da Georgina de Corra, que é um negócio meio assim, que você não sabe o que ela tá passando na cara dela, deixa a profundidade, né, da Iris muito mais interessante de se acompanhar. Você fica querendo saber, ela é tímida, ela é meio assim, estranhamente... como eu posso dizer, socialmente estranha. Qual é a relação dela com o Josh? Como se dá isso? Porque a gente tem também o Josh, que é interpretado pelo Jack Quaid, que cada vez que eu vejo ele, eu amo mais. Eu conheço ele de The Boys, né? E ele tem esse arco, né, do Huey, que começa aquele nerdinho estranho e passa a se tornar, tipo, um The Boy. Então, assim, ele tem esse arco em The Boys e ele tem esse arco aqui também. Não é spoiler, porque, enfim, já tá até no teaser que eu vi, ele não é uma pessoa legal, mas ele começa fofinho, você não sabe quais são as intenções dele, até onde você sabe, tá tudo muito bem, muito bom, ele tá riozinho. Depois ele vai tendo essa escalada no personagem dele e combina muito com ele. Ele tem aflorado muito como ator e eu tenho gostado muito do que eu tenho visto. O que esperar do filho da Meg Ryan, do Dennis Quaid, não é mesmo? Então, assim, ele tá muito bem nesse filme. Eu gosto muito dele, não tenho o que falar. E como uma terceira peça nesse quebra-cabeça é o Lucas Cage, que faz o Patrick nesse filme, que também está muito bom, também tá, assim, trabalhando muito. Sabe como uma pessoa trabalha? É o Lucas Cage nesse filme, ele tá muito legal de assistir. Eu acho que do elenco todo, o elenco não é tão extenso, mas eu destaco eles três como
excepcionais e que prendem você na história. E além dele ser um filme bom pelo gênero que ele é, que é uma coisa bem feita e bacana, ele ainda te traz o quê? Uma crítica social. Ele critica machismo, misoginia, relacionamentos abusivos. Esse filme entrega tudo, meu bem, porque a gente tem a Iris, que é aquela romântica e perfeitinha, assim, que faz de tudo pra agradar o Josh. Eles têm esse encontro, né, muito impactante no supermercado, que ela já olha pra ele, ela já sabe que ele é o cara pra ela. Num primeiro momento a gente acha que o Josh também se sente assim, porque no encontro deles ele tá muito receptivo e num primeiro momento ali com ela também, assim, você vê que tem ali um sentimento, mas a partir de um determinado momento você entende que não necessariamente ele tá com ela porque ele a ama profundamente como ela ama ele. Ele busca nela um ideal perfeito de mulher, o que uma mulher deveria ser e oferecer. Então a gente tem essa crítica muito latente, só que feita de uma forma curiosíssima. Uma forma meio... não posso adjetivar, senão vai dar spoiler. Mas é de uma forma diferente que essa crítica é feita, ela não é descarada, mas são nas atitudes que ele tem e nas escolhas que ele faz, até antes de conhecer a Iris. E você tem essa crítica que te faz refletir mesmo. Mais uma vez, voltando no roteiro, onde tudo é muito amarrado, inclusive o nome da personagem principal também tem uma razão de ser, você vai descobrir assistindo o filme, mas tem diálogos ali que são muito fortes, assim, que você, num primeiro momento, ouve aquilo, mas ele é antes da reviravolta, então você ouve aquilo, te soa estranho, e você começa a conectar os pontos. E mais pro final também você recebe mais informações, então... A crítica, ela tá toda ali, feita de uma forma escalafobética, porque é um filme de terror, mas de uma forma maravilhosa. Eu simplesmente amei esse filme, eu não tenho nada de ruim pra falar. Se você quiser uma crítica que fale mal desse filme, você vai em outro canal, porque aqui, eu e minha casa servimos a acompanhante perfeita. E se você chegou até aqui, o meu muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista, produtora de conteúdo e toda sexta-feira eu venho aqui trazer uma dica de filme ou de série pra você curtir no fim de semana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha ele com alguém que você acha que vai gostar, que gosta de um filmezinho de terror, que não quer pegar spoiler. Também se inscreva aqui no canal, que é muito importante pra mim. E eu volto semana que vem com mais uma dica. Um super beijo e até lá!